muito boa essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidas para conversar um pouco sobre a experiência da espiritualidade que nós temos. Não é já tantos anos que nós nos conhecemos e também que estamos dedicadas a meditar, a refletir, a investigar esse assunto. Que boa essa oportunidade, né? Especialmente num lugar maravilhoso como esse, na Patagônia, no sul da Argentina. Você acha, Luciana, que esse lugar, ele influi alguma coisa na qualidade das nossas conversas, no seu bem-estar? Naturalmente que a beleza física, a harmonia do lugar e a própria quietude do ambiente favorece uma introspecção. Mas eu tenho uma experiência muito interessante nesse aspecto, que pelo fato de viver numa cidade como São Paulo, no Brasil, que é totalmente diferente desse ambiente que nós estamos, agitada, 20 milhões de pessoas, intensa, não bonita. Você sabe que em São Paulo eu acho que eu já tive as minhas melhores experiências de espiritualidade e de meditação, porque às vezes o lugar, quando ele não é tão aprazível ou quando a situação é mais difícil, parece que aquilo extrai de você uma capacidade maior. Então eu não diria que você depende do lugar ou mesmo das pessoas para experimentar ou mesmo para desenvolver a sua espiritualidade. Minha experiência é diferente. Não sei, e você? Eu sei que você vive enfim, uma vida intensa, porque além do mais você continua com a sua profissão, não é de dentista, na área de odontologia. Como é que você sente? É mais difícil quando você está trabalhando do que num lugar assim onde você está mais de férias? Eu acho que de uma certa maneira a prova da espiritualidade é realmente você conseguir incorporar esse estado de bem-estar na rotina, no dia a dia. Especialmente na minha área, eu trabalho com odontologia, com cirurgias. Então eu sinto que essa capacidade, por exemplo, de estar presente, de me concentrar, me capacita a conseguir um equilíbrio entre o meu trabalho profissional, por exemplo, e o tempo necessário para a espiritualidade. Porque também é necessário um tempo para se dedicar, um tempo de qualidade para a espiritualidade. E outro aspecto que eu sinto, eu não sei, na minha área pelo menos, eu lido com pessoas e me parece que cada vez mais as pessoas demandam uma presença sua, uma atenção sua, que vai além da sua atuação profissional. E eu acho que a espiritualidade, ela me dá essa capacidade de ofertar, de oferecer para as pessoas esse algo mais que elas estão buscando, além simplesmente da minha habilidade técnica e da minha, enfim, disponibilidade profissional para tratar delas. Então eu concordo com você, mas eu sinto que quando eu saio e quando eu estou de férias, talvez inclusive essa prática rotineira, ela se potencialize, né? E a gente de uma certa maneira imerge nessa beleza e experimenta essa satisfação maior, né? Então, Luciana, esse momento tão lindo aqui, nesse lugar tão mágico, e a coisa prática que me vem à mente é que as pessoas têm essa pergunta tão presente, e você com toda essa bagagem espiritual, como você explica a diferença entre religião e espiritualidade? Eu sinto que esse é um tema importante. As pessoas buscam por conhecer os mistérios da vida e eu acho que mais e mais as pessoas têm sentido um vazio interno que elas não conseguem preencher com dinheiro, com conforto, com amizades, com enfim, tudo isso que no mundo materialista parece que as pessoas têm possibilidade de encontrar. Ainda permanece uma lacuna interna e muitas vezes elas não sabem como preencher isso porque elas não querem se filiar a alguma religião. É como se elas não quisessem seguir um dogma ou elas tivessem, digamos assim, algumas questões
com, por exemplo, as religiões muitas vezes elas é difícil às vezes assim abraçar uma religião sem que você continue, digamos assim, apreciando a todas as religiões. Parece que as religiões elas exigem uma espécie de exclusividade. E as pessoas, eu tenho a impressão de que elas querem preencher a sua conexão com Deus, a sua transformação pessoal com alguma coisa que abrace mais o entendimento, que seja mais inclusiva. Acho que a palavra é isso. A espiritualidade ela é mais inclusiva. Ela inclui a sua rotina, ela inclui a sua família, ela inclui a sua profissão, ela inclui inclusive um bom relacionamento, um bom diálogo com pessoas de outras maneiras de pensar, de acreditar. Então eu sinto que a espiritualidade, eu às vezes até me pergunto, como é possível viver nesse mundo tão complicado sem a espiritualidade? Eu acho que é uma ferramenta básica, essencial, é a minha experiência. Mas é interessante isso que você está falando, né? Porque você mesmo, Tereza, você fez uma mudança grande na sua vida, né? Você saiu do Brasil, foi viver no Chile, outra língua, outra cultura de uma certa forma. Como é que você sente que a espiritualidade te ajudou nessa adaptação? Eu diria que para mim esse tema da espiritualidade é como foi o passaporte principal para mim. Porque para você entender as pessoas sem conhecer profundamente o que se passa no interior de cada um e saber que a espiritualidade é o que há de comum entre todos nós, não é? É como uma luz que consegue entrar em qualquer ambiente, porque nada opõe, nada se coloca como resistência frente à luminosidade. Né? Como a Luciana explicava, é diferente de uma religião. Então eu sinto que é esse momento quando você consegue chegar no coração das pessoas, conhecer pessoas diferentes e ser capaz de perceber a beleza de cada um, independente de cultura, independente de continente. E realmente para mim foi um grande presente ter essa prática na minha vida. Então como que abrindo um portal para ampliar a consciência, eu diria. Eu sei que a espiritualidade ela vai despertando o nosso ser mais natural. Acho que até diria o nosso ser original. E com isso, eu não sei se passou a mesma coisa com vocês, mas comigo eu ganhei novos interesses e ao mesmo tempo eu perdi interesse em algumas coisas, não é? Então assim, as pessoas dizem assim, nossa, mas você não faz isso, ou nossa, você acorda tão cedo, ou nossa, você... Eu digo, olha, nada me obrigou a nada, mas parece que conforme eu fui entrando em sintonia com o meu ser verdadeiro, naturalmente eu fui me aproximando daquilo que parece que está mais afinado, mais sintonizado com a minha essência. E eu não sei que transformações vocês puderam ver, não é? Acho que tem dois níveis de transformações. Um nível de transformação física, de hábitos. Eu, por exemplo, me tornei vegetariana. Eu, por exemplo, comecei a acordar cedo, que era uma das minhas resistências, não é? Nunca fui de dormir até meio-dia, mas assim, não tão cedo como agora eu acordo para meditar. E também há um outro nível de transformação num aspecto mais mental, mais sutil. Parece que alguns valores mudam, ou até mesmo alguns aspectos da minha personalidade eu vi que mudaram. O que vocês podem compartilhar nesse sentido que vocês viram essa transformação, essa mudança com vocês? Eu concordo totalmente. Eu sinto que, de uma certa maneira, esse vazio que a gente carrega dentro de nós, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu primeiro tomei contato com a espiritualidade, na verdade eu não estava numa busca pela espiritualidade, eu tinha uma vida boa, né? Mas de tempos em tempos eu me deparava com esse vácuo, com esse vazio interior. E eu sinto que de uma certa maneira a prática da meditação e a espiritualidade, ela me capacitou a
a despertar esses espaços mais íntimos, mais profundos, que têm uma energia própria, que têm uma força positiva muito grande, né? E que de repente emergem e passam inclusive a fazer parte da sua vida. E eu acho que a mudança ela vem realmente de uma forma muito natural, mas ela vem disso, né? A gente, enfim, passa a contar com essas energias, com essa força interna no dia a dia, e isso acaba, enfim, trazendo essa mudança, né, de valores, como você falou, de prioridades, de escolhas, até, né, de relacionamentos, que muitas vezes para as pessoas olhando de fora é difícil de entender, né? Parece uma renúncia até, Exatamente. não é? Mas que não é uma renúncia no sentido de perder alguma coisa, é simplesmente, eu gosto dessa palavra que você usou, quer dizer, uma questão de prioridade. Não é, ou seja, passa a te interessar alguma coisa diferente. Eu também sinto que esse ponto que você tocou do preenchimento e de encontrar conteúdos significativos. Eu sentia como uma certa pobreza nos relacionamentos e era como se eu tivesse essa memória dentro de mim mesma, que em algum momento da nossa história os relacionamentos foram mais nutritivos, mais apreciativos. Então esse vazio foi se preenchendo naturalmente, sentindo que podia fazer a minha vida muito mais útil, não é? Ou seja, o tempo que você está fazendo, pensando, como utiliza o dinheiro, os seus talentos e como colocando cor na vida, não é? Brilho na vida, luminosidade, como mencionei anteriormente. Então eu sinto que a espiritualidade recupera esse espaço que estava aí como sendo mal utilizado ou de uma certa forma não utilizado muitas vezes, não é? E também sinto um pouco, como você mencionou isso, não, nada de renúncia, mas o quanto está entrando de aquisições, de aprendizagem, de boas experiências, como essas experiências que estamos vivendo aqui juntos todos, da companhia um do outro. Tereza, tem você falando sobre isso e te conhecendo há tantos anos, tem uma coisa interessante que você personifica, vamos chamar assim, que é algo que eu valorizo muito na espiritualidade, que a espiritualidade ela permite haver contrastes, ela permite o paradoxo existir, ou seja, você, por exemplo, em muitos momentos é vista como uma pessoa séria, não é uma pessoa assim concentrada, uma pessoa que não desperdiça tempo, que não joga a conversa fora, como se diz na gíria. Você, digamos assim, é uma pessoa muito responsável e que cumpre com os seus deveres, não é? Porque nós, inclusive, temos essa convivência onde eu pude atestar, observar isso. E ao mesmo tempo eu vejo que você tem momentos onde você é muito divertida, onde você gosta de participar de arte, de teatro, de dança, de música, não é? Que às vezes, inclusive, parece uma outra pessoa, parece que você sai daquela personalidade mais séria e você incorpora um outro personagem, um outro papel. É legal isso, porque eu vejo que é um pouco esse paradoxo, esse contraste que a espiritualidade, ela permite, ela parece que até um solo fértil a isso. Como é que você se sente nesse sentido? Eu me sinto maravilhada porque definitivamente foi um presente da espiritualidade. Eu não tinha esse lado antes. Eu sempre tive o lado mais sério, mais responsável e especialmente mais tímido. E foi depois de um retiro de silêncio, fazendo um programa onde eu simplesmente tinha uma pequena participação, que em algum momento eu senti como se alguma coisa explodiu. E desde esse dia eu tenho que ter sempre essa humildade de lembrar que isso foi como um presente divino, eu não programo. Surge, como você falou, é como se alguma coisa entra, incorpora e eu personifico isso e depois eu volto àquilo que é mais natural para mim.
Inclusive, às vezes, quando as pessoas me pedem, pode escrever uma pecinha, pode fazer alguma coisa divertida, eu me concentro e é como se esse arquivo vem, isso é. Eu penso, medito e a ideia vem, mas eu sei que não é uma coisa que vem do meu próprio processo, é uma consequência dessa prática de meditação, de conexão. Então, realmente é uma maravilha da espiritualidade. Será que não é algo também que a gente experimenta na espiritualidade, até mesmo por essa prática de muito tempo meditando, que existe essa conexão com o divino e a gente se sente um canal, um instrumento? Você sente assim? Como se você fosse um instrumento do divino para ele expressar ou oferecer alguma coisa? Sim, muitas vezes eu sinto claramente que não sou eu, que eu não fluiria tão fácil, né? Porque é como enquanto eu estou dançando, eu estou cantando, representando, da onde que vem essa energia? Porque senão é o meu mundo. Então flui, eu sinto que a maneira de servir outras pessoas como canal, como quando você está explicando algum aspecto do conhecimento e muitas vezes você tem essa percepção, como se diz, um insight de alguma coisa que vem como uma ideia tão clara de alguma coisa que você nunca pensou antes. Mas não é só nisso, né, Luciana? Eu sinto que, eu não sei qual que é a sua experiência, qual que é a sua opinião, mas parece que quanto mais a gente abre mão do controle, né, de nós queremos controlar os resultados, os métodos, parece que quanto mais a gente permite, né, que que as coisas fluam, que a vida flua, que a energia flua, os resultados eles nos surpreendem, né? Às vezes nos surpreendem porque eles são muito maiores do que a gente talvez pudesse imaginar que poderiam, ou às vezes nos surpreendem porque a gente tem essa sensação de que a gente faz pouco e recebe muito, muito, né? Não sei se você tem essa, parece até uma coisa meio mágica. Parece que Deus quer atuar através de mim, acho que através de todos nós, e muitas vezes com essa atitude de controlar é como se a gente impedisse ele de fazer o que ele tem que fazer, não é? É como se a gente está tão acostumado por muitas vidas a decidir, a tomar iniciativa, que parece que a gente esquece de ouvir, de se abrir para que realmente aquilo que tenha que acontecer, aconteça. E essa experiência é muito bonita quando nós estamos diante de pessoas, porque às vezes você se vê falando ou fazendo alguma coisa que preenche a outra pessoa e você sente que você não fez nada. Não é? Aliás, por exemplo, você deve ter um pouco essa experiência também no aspecto de que há poucos anos atrás você teve que fazer uma cirurgia grandiosa por causa de um câncer de tireoide e você sempre foi uma pessoa com muita energia, muito dinamismo. E a gente sabe que as pessoas que passam por isso às vezes têm uma baixa na sua energia, não é? Elas perdem um pouco seu ânimo, elas têm que se adaptar a uma questão hormonal e isso leva algum tempo. Mas eu te conhecendo há tanto tempo, eu vejo que isso não aconteceu com você. Parece que a sua energia, o seu entusiasmo, a sua criatividade aumentaram em vez de diminuir. Então, assim, lidando com uma questão tão séria como essa de saúde, qual foi a sua experiência? É interessante, porque eu acho que uma das coisas eu tenho essa sensação de que tem alguma coisa maior que me protege. E isso, eu não tenho medo. Eu acho que esse é um dos aspectos, né? De você realmente sentir que tem essa, não sei, essa energia positiva que te circunda, que te protege, né? E que tira o seu medo. Mas eu acho também que uma questão de não ter tanta expectativa sobre as coisas. Eu acho que isso é uma prática minha, né? Felicidade, por exemplo, é uma qualidade que eu cultivo muito, é um valor importante para mim. E eu sinto que isso vem de não ter tanta expectativa das circunstâncias, das situações, mas meio você tá disponível para aprender, para, enfim, crescer com aquela situação, para se encontrar um pouco mais naquela situação. Então, de uma certa maneira, eu acho que talvez esse processo até tenha contribuído para o meu amadurecimento e nesse processo da espiritualidade.
Mas realmente, também tem obviamente, né, as questões físicas, você tá com, né, os hormônios bem equilibrados, você tem um bom médico que te acompanhe e tudo mais. Mas não tem dúvida que essa predisposição interna, não é para, enfim, para se ajudar, para passar, para crescer, eu acho que esse é o adendo, né, que a espiritualidade ela nos dá. Quer dizer, a pessoa não se sentir uma vítima da vida, né, e se lamentando das situações, mas essa força interna que faz com que você passe por tudo de cabeça erguida, né? Então, se nós pudéssemos agora finalizar apontando uma qualidade ou uma virtude que na espiritualidade tem sido muito importante para nós e, de uma certa forma, até resume essa experiência de espiritualidade para nós, o que vocês diriam? Eu, por exemplo, diria que a espiritualidade ela deu um significado maior à minha vida. Eu sinto que a espiritualidade especialmente me abriu uma oportunidade de servir e de atuar, de praticar ou de expressar esse aspecto mais de generosidade na minha vida, ou seja, de doar mais do que tomar, não é? Então, para mim, a espiritualidade significa em grande parte esse aspecto, não é, que é uma máxima famosa que é doando que se recebe. Isso é uma coisa que eu experimento no dia a dia, que eu experimento realmente, que é o valor que a minha vida se tornou. E parece que é incrível, quanto mais eu dou, quanto mais eu ofereço, quanto mais eu me dedico, parece que eu recebo em retorno muito mais, não é? Eu citaria uma virtude que na verdade é aquela que para mim nesse momento é a mais importante e que eu não sinto que é aquela que eu tenha total maestria sobre ela, mas que é a virtude da entrega. E que está relacionado um pouco com o que a gente falou anteriormente, que está relacionado também com essa questão do contentamento, da felicidade, que são importantes para mim, mas eu sinto que a entrega capacita você a se surpreender, quer dizer, você se surpreende, a vida te surpreende, o divino te surpreende. Então eu diria que o meu foco nesse momento é a virtude da entrega. Você, Tereza? Para concluir, a minha experiência pessoal com isso é muito linda. Eu sinto que foi como essa quebra de limites, não? De sentir a experiência prática de como é possível você desenvolver um potencial. Eu não podia imaginar que eu poderia desenvolver um potencial tão grande. Eu não esperava tanto da espiritualidade. Eu sempre pensava na espiritualidade como alguma coisa para equilibrar, para trazer paz, para harmonizar os relacionamentos, mas não que fosse essa oportunidade de trazer tanta coisa linda de dentro para fora e ver na vida de outras pessoas como esse potencial emergindo e fazendo maravilhas. E também criando a vida de outras pessoas de uma certa forma, abrindo a fortuna espiritual. Maravilhoso estar com vocês, então. Foi muito bom.